seja, é preciso reagir, era preciso comunicar uma notícia má, comunicar uma notícia má de uma função positiva, rápida e encontrar um plano B, rápido. Sim. Bem-vindos ao Step Talks, podcast da Strong Step. Hoje temos uma convidada muito especial, Filipa Correia. Bem-vinda. Obrigada, Pedro. A Filipa é advogada, vou ver aqui as minhas notas, advogada de Direito Fiscal, portanto, que é uma área que eu não percebo nada. Portanto, é excelente ouvirmos e também é muito interessante o teu percurso, que eu vou pedir para tu explicares um bocadinho, por várias razões, como vão ver, nomeadamente pela diversidade do percurso, pela subida, não é? Que é um percurso impressionante, e no fundo, tu teres tomado mando do teu destino, de alguma forma. Quando falamos assim brevemente, trocamos aqui algumas ideias antes para preparar este podcast e realmente passo-te a palavra a ti para contares um bocadinho então este teu percurso. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo hoje, Pedro, e poder partilhar um bocadinho a minha experiência e falarmos um bocadinho destes temas interessantes. Eu, como tu dizias, eu sou advogada, sou diretora regional para a Europa, África e Médio Oriente, de um network internacional. O network é a Crow Global, somos um network, uma rede de escritórios de consultoria, auditoria e fiscalidade do top 10 mundial. E estamos presentes em mais de 150 países e contamos agora com 46 mil colaboradores a nível global. São mais de 800 escritórios em todo o mundo. E eu, como tu dizias, sou advogada. Antes de ter este cargo a nível de mais de direção, que se calhar parece estranho, sendo advogada, estar agora neste cargo. Antes de ter este cargo, eu trabalhei, como tu dizias, há muitos anos aqui em Portugal. Depois, entretanto, fui para a Itália, onde trabalhei cerca de 15 anos, num escritório que, entretanto, veio a aderir a este network. Inicialmente não fazíamos parte de nenhum network internacional, mas sentimos na altura que era importante servir os nossos clientes a nível internacional de uma maneira eficiente, com like-minded firms, como as nossas, escritórios que partilhassem da mesma qualidade, e sempre tentámos que fosse rápidos, uma resposta rápida, de maneira que sentimos essa pressão de aderir a um network internacional. Eu trabalhei em Itália muitos anos como advogada fiscal e, entretanto, tive o prazer de ser convidada para desempenhar este cargo a nível de management para o network. Deixei o escritório. Isso realmente é muito interessante. Ainda um bocadinho atrás, portanto, tu chegaste à Itália. Como é que foi? Chegaste à Itália e como é que... Queres partilhar um bocadinho esse percurso? Como é que isto aconteceu? Tu conseguiste uma portuguesa em Itália, em advocacia. Realmente há muitos italianos, muitos advogados em Itália, não é? Que falam a língua, são nativos, não é? Uma portuguesa, isso foi fácil chegar lá e... Não, não foi nada fácil. Mudar-me para a Itália foi uma coincidência da vida. Tive que me mudar para a Itália por motivos familiares. O meu marido foi convidado na altura para trabalhar em Itália e houve aquele momento em que, estando eu a trabalhar tão bem num escritório em Portugal, com a minha carreira a funcionar muito bem, em que foi necessário decidir, pronto, tomei o passo e decidi aventurar-me no mercado estrangeiro e, como tu dizias, conseguir convencer o mercado italiano que havia valor em contratar alguém português com uma bagagem mais internacional para trabalhar. Isso é preciso muita coragem e determinação. E como é que conseguiste? Realmente é espetacular teres conseguido isso. O primeiro passo não foi fácil. O primeiro passo
foi aprender a língua, eu fiz na altura, percebi que era necessário valorizar ainda mais o currículo do ponto de vista italiano. Eu tinha já um currículo bom português, pronto, e tinha até feito estágio já no estrangeiro, nomeadamente quando estudei fora, no Parlamento Europeu, uma breve experiência e tudo mais, mas eu percebi que era necessário fazer algo mais. Então, nessa altura, decidi fazer um Master na Bocconi, na Universidade de Bocconi, em Fiscalidade Internacional. Serviu-me 2 objetivos: melhorar o italiano, que na altura eu precisava de melhorar o meu italiano, e depois ter alguma coisa no currículo que efetivamente convencesse os escritórios que poderiam apostar em alguém estrangeiro. E depois, pronto, uma vez que identificava o escritório, comecei a trabalhar e acho que a paixão e a determinação, que acho que tento sempre colocar em tudo que faço, convenceram o mercado e o escritório que efetivamente a aposta tinha sido boa. Espetacular, realmente é um caso de sucesso. E em Milão, ainda por cima, portanto, num Sim, país em Milão. espetacular, numa cidade muito gira, não é? E com muitos clientes internacionais, não é? Tu tiveste que lidar. Sim, eu tive o prazer e a sorte de trabalhar neste escritório italiano. Nós tínhamos uma clientela internacional muito grande, fazíamos não só pequenas e médias empresas italianas, porque é um tecido muito grande na Europa, como sabemos, mas tínhamos também clientes internacionais, grandes grupos, líderes a nível internacional, o que me dava uma perspectiva de poder trabalhar em projetos grandes e sempre com uma valência internacional. Que giro. Sim, Isso é foi espetacular. muito, muito interessante. Grande desafio, mas super interessante. Então, quando tu estavas nessa firma, eles aderiram à tal CRO global, é? Sim, nós, na altura, eu fui para a Itália em 2008, em 2018 o escritório decidiu aderir a este network internacional, a esta rede internacional de escritórios, porque sentimos que era necessário termos uma rede de escritórios onde pudéssemos servir os nossos clientes nos outros países e trabalhar de modo eficiente, pronto, rapidamente. E foi encontrarmos neste network, pensámos que era o network certo, porque tinha a dimensão certa do ponto de vista de princípios de qualidade, valorizavam a qualidade de um ponto de vista extremo, tinham toda uma série de princípios e controles para assegurar que a qualidade era excelente, não é? E depois o que gostámos foi que, sendo um network, chamamos mid-tier, mais pequeno, não são as Big Four, as EY, KPMG, etc. Somos mid-tier. Nós gostávamos muito do ponto de vista da relação humana que existia no network a nível dos escritórios membros e a nível do modo como servíamos os clientes. Personalizado, não é? De Personalizado, proximidade. sim. Maneira que foi importante para nós, como escritório, dar esse salto e fazer parte de um projeto maior, fazer parte do projeto da Crow. Que E tu obviamente... integraste? Desculpa. Não, força, força. Que obviamente comporta fazendo parte de um network, nós próprios escritórios, os escritórios da rede, estão obrigados a uma série de steps, de controles de qualidade. Vamos ter que implementar a nível local uma estratégia que é definida a nível global. Há toda uma perspectiva e objetivos de crescimento que são previstos para um determinado mercado. Puxar por vocês pelas várias Puxam por nós, não é? regiões. E na altura, o meu antigo escritório estava em Milão. Milão é definido pelo Network como um Key Economic Center
E, obviamente, tínhamos KPIs e expectativas de crescimento e desenvolvimento da marca a nível local, diferentes de alguns dos outros escritórios da rede. Portanto, há benefícios, mas depois também há contrapartidas que temos que os escritórios membros têm que preencher, não é? As pessoas que nos estão a ouvir e que nos seguem são, muitas pessoas fazem parte de gestão e são líderes, CEOs, CFOs, gestores intermédios, pessoas no board, e realmente tiveste aqui uma posição muito interessante e única, não é? De Board Global Network, que tiveste a trabalhar e aí definias e trabalhavas também com as estratégicas, com as políticas e com as prioridades. Isso realmente deve ter sido muito motivador. Sim, foi muito motivador, e na altura fiquei especialmente contente porque fiz parte do board global da Crow, como tu dizias. Os escritórios, todos os anos, nós temos o board é composto de 11 board members. Ok. Temos uns elementos, uns board members que são fixos, que têm a ver com a dimensão. Os maiores escritórios têm um lugar fixo no board, e depois temos membros que são ad hoc board members e que são eleitos. Eu, na altura, fiquei muito contente porque, vindo eu de um escritório italiano, não é? E estando há poucos anos no network, porque nós entramos em 2018 e eu fui para o board em 2022. Pronto, fiquei muito contente de ter sido eleita pelos meus escritórios, pelos meus pares do network. E aprendi imenso nessa altura, porque foi uma altura em que pude contribuir para a estratégia do network, definir efetivamente quais é que eram as prioridades Ok. Que o network estava a desenvolver para cada ano, quais é que eram os objetivos, quais é que eram os princípios de qualidade, os valores e a cultura por que nós nos regíamos. E é interessante, para mim pessoalmente, no lugar onde estou hoje, eu acho que aprendi imenso, foi muito importante. E hoje eu tenho a visão do membro, porque fui membro de um escritório da rede, não é? Do terreno. Tenho a perspectiva e tive a oportunidade de ter servido ao nível do board, ou seja, a dimensão mais estratégica e o que é valorizado, quais são os princípios, as linhas guia que nos regem a nível global. E agora tenho a parte mais de management, na posição onde estou agora. Eu digo que agora ainda posso fazer mais, porque se como membro eu usufruía do network, não é? No board eu dava direções estratégicas, mas aqui no management eu arregaço as mangas e ajudo a implementar a estratégia. E eu, como sou impaciente, sabes que eu sou impaciente, sou uma mulher impaciente e que gosto Gostas de de ter drive, de resolver. liderar, de fazer, resolver. Eu costumo dizer que eu sou uma doer. Não me convidem para projetos onde é só falar de coisas bonitas e onde não desenvolvemos nada. Eu aqui sinto nesta função que estou realmente a contribuir para implementar e melhorar e crescer junto com os membros, percebes? Acho que Sim, faço parte de algo maior. Sim, isso é importante aqui também sublinhar que foste convidada pelo CEO, não é? Para integrar esse management, aqui, essa equipe de gestão, não Sim, é? E que és a diretora-geral da EMEA, portanto, grande sim, responsabilidade nos teus ombros, não sim. é? Inclusive, tens que liderar o desenvolvimento de talentos de uma rede de 13 mil Sim, pessoas, não é? Em exatamente, EMEA. exatamente. E devia-me ter apresentado, eu sou sempre, não gosto nada de falar de mim, como sabes, devia-me ter apresentado melhor, sim. Na função que eu desenvolvo, eu sou diretora regional para a Europa, África e Médio Oriente. A minha região tem 97 membros, muito diferentes, a nível de Incrível. a nível 97. pronto, de características, porque tenho escritórios muito grandes, escritórios mais pequenos, com culturas diferentes, alguns com, pronto, exigências diferentes.
E além disso, lidero a parte de desenvolvimento, paralelamente, lidero toda a parte de desenvolvimento de talentos das pessoas da Crow. Nós temos uma Leadership Academy que desenvolvemos in-house e temos outros projetos para desenvolvimento de managers, por exemplo. Tudo projetos em que o que é que nós fazemos? Identificamos áreas de competência que são essenciais para os nossos profissionais quando interagem com a sua clientela tão diversa a nível internacional. Nós o que queremos é que todos os nossos profissionais possam atuar de maneira semelhante, portanto, todo esse projeto de leadership, todo esse training aposta nas ferramentas, sei lá, basicamente, cultural awareness, emotional intelligence, leadership skills, AI, saber lidar bem com a inteligência artificial, AI awareness. Pronto, desenvolvemos realmente grandes temas e grandes desafios e também a questão do desafio que nos interessa particularmente, que é a questão de conseguires alinhar equipas internacionais, não é? Tão diversas, com culturas tão diferentes. Sim, na verdade não é fácil. Eu acho que eu costumo dizer que quando nós estamos a liderar do ponto de vista internacional, realidades muito diferentes, nós temos que apostar sobretudo na confiança, as relações de confiança, o trust, como nós costumamos dizer, numa boa comunicação e numa comunicação clara. Isto é como nas equipas de futebol, em qualquer equipa. Tens que comunicar a tua visão e a tua estratégia, saber articulá-la bem para as diferentes organizações e os membros, não é? E, portanto, articulá-la em que sentido? Articulá-la também do ponto de vista da especificidade local, ou da organização, ou da cultura. Ok. Obviamente. Dirigir um pouco, ou adaptar Adaptar. o discurso. Exatamente. Okay. Porque, obviamente, eu na minha região tenho membros muito diferentes. A maneira como interajo com o meu maior escritório, que é o escritório do Reino Unido, não é? É completamente diferente quando interajo com o escritório, não sei, do Médio Oriente. Porquê? Porque as culturas são muito diferentes, o modo de trabalhar é diferente. E, no entanto, a estratégia que eu estou a procurar implementar a nível local é a mesma. E a visão que nós temos, que no nosso caso é Working as One, é a mesma. E o target que nós temos para os dois escritórios é o mesmo. Nós queremos duplicar o nosso tamanho até 2030, assegurando a mesma qualidade e assegurando que continuamos a manter este lado humano. Mas, obviamente, eu tenho que adaptar o meu discurso e criar as relações necessárias entre os membros, respeitando as diferenças culturais. De maneira que é crucial a empatia, é crucial a relação de confiança que se estabelece, é necessário ser claro e é necessário, sobretudo, saber articular, como eu dizia, a estratégia de modo a que as pessoas percebam o valor, o que podem ganhar através da implementação dessa estratégia, o que necessitam de fazer, quais são as expectativas, de maneira que os KPIs têm que ser claros. Ou seja, nós temos que saber motivar as nossas escritórios. Por exemplo, exemplo, vamos pensar aqui num exemplo. Um exemplo desafio muito prático. Eu dizia-te que nós temos este target de crescer e duplicar o tamanho. Sim.
O que é que eu estou a fazer? Uma coisa que, por exemplo, decidi fazer com os meus escritórios dos Key Economic Center, os maiores. Ok. Estamos sempre em contacto permanente. Após eu ter partilhado os nossos objetivos estratégicos, eles informaram-me dos seus 5 year plans, dos planos estratégicos que eles desenvolveram para o seu mercado a nível local. E agora, anualmente, eu encontro-me com eles para verificar em que ponto é que eles estão do que me apresentaram. Ok, tivemos um mercado. Sim. O mercado tem um impacto, não é? Quando estamos a pensar num plano estratégico a 5 anos, há uma série de variáveis, nomeadamente geopolíticas, de mercado, etc., que têm um impacto, de maneira que desenhamos um plano que, obviamente, vai sofrer alterações. Sim. Mas nós o que é que queremos? Queremos membros que foco e que performance, não é? Temos que assegurar que os nossos escritórios estão a direcionar os seus membros e a motivá-los para trabalhar em conformidade com o plano que eles traçaram e que me comunicaram. De maneira que eu reúno-me, ainda agora, vim de Espanha, onde tivemos o GCA Meeting, aproveitei para me reunir com os escritórios em Madrid. Foi uma reunião maravilhosa, onde eles me disseram todo o progresso que tiveram, quando cresceram, a nível de cada unidade de negócio, quais foram os KPIs que eles identificaram para os seus partners trabalharem com as suas equipas, o que é que fizeram a nível de iniciativas de desenvolvimento da marca, Isso é de o aglomerado de Espanha, credenciais, não é? Dos vários escritórios. dos escritórios em Espanha. De maneira que fizemos esse trabalho e estamos em diálogo permanente. Estamos em diálogo permanente, mas isso é uma iniciativa que eu pensei que era importante ter para assegurar que não há só commitment, que há delivery, certo? E, portanto, nós queremos membros que realmente Entreguem. que se entreguem totalmente, que tenham a paixão, que acreditem no network, não é? E que acreditem que realmente podemos continuar a servir os nossos clientes de um modo excelente e a crescer, não é? Contribuírem para o todo, não é? Para o o todo. número de, não só Exatamente. de clientes, mas de resultados também financeiros e de crescimento da network. Exatamente, exatamente. Isso é espetacular. E, portanto, é muito importante. Eu acho que o accountability, eu acho que toda a parte de motivação das equipas a nível internacional é fundamental e criar a confiança é fundamental. Tu és orgulhosamente portuguesa? E de que forma é que tu consegues usar esses teus skills para o teu skill set, as tuas capacidades como pessoa, não é? Para fomentar aquelas características que tu falavas que eram importantes, como a empatia, tanto a relação de proximidade, o ser claro, o ser transparente. Achas que ser portuguesa também te ajuda de alguma forma? Tu conseguiste complementar depois isso com a experiência internacional, não é? E com lidar com muitos países, muitas pessoas, muitas regiões? É interessante, eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes, como portugueses, às vezes temos esta sensação que somos um país pequenino. Mas nós temos uma história, uma bagagem enorme. Dou-te um exemplo, e já vou à tua pergunta, dou-te um exemplo de uma conferência interessantíssima, onde tivemos o Carlos Tavares como orador, em que ele falou da geopolítica e do papel de Portugal a nível de competitividade e das características dos portugueses e como nós podemos utilizar estas características que nós temos para continuar a posicionar-nos ainda melhor no puzzle internacional. E quais são estas características que eu, orgulhosamente portuguesa, e volto à questão? Eu acho que os portugueses têm, a nível de diplomacia, eu acho que nós somos maestros a nível da diplomacia. Sempre conseguimos, desde a história, relacionar-nos com os diferentes países de uma maneira
extraordinária. Somos super resilientes, e que eu penso que é uma qualidade que hoje em dia é muito importante. E depois nós somos, às vezes dizem, o português desenrasca-se sempre. Isto o que eu acho, não é o que o português se desenrasca sempre, o que eu acho é que nós habituarmos a adaptar-nos em continuação às circunstâncias. E esta adaptabilidade no contexto atual é crucial, porque nós estamos, todas as empresas, qualquer organização, tem que lidar com mudanças constantes, Sim. não só a nível de regulamentação, de leis, a nível de comércio, geopolíticas, as tarifas, as guerras. Portanto, há uma necessidade de adaptabilidade constante que eu acho que é muito importante. E de maneira que eu, como portuguesa, acho que estas características me ajudam muitíssimo a construir estas pontes que eu, na minha função, sou obrigada a construir, porque no final eu tenho que ter a região a trabalhar em uníssono para o objetivo que é crescer, não é? E representar a marca no melhor e continuar a atrair os talentos para trabalhar, porque se nós não tivermos gente para trabalhar, que gostem de vestir a camisola, não é? Sim. Não conseguimos. E de maneira que eu acho que estas características são muito importantes para construir essas pontes que eu acho que temos que construir. Sim, e tu e a vossa organização, e no fundo o mundo está sempre a ser desafiado, como tu disseste muito bem. E um exemplo muito claro é a Conferência de Muscat, não é? Que tu tinhas em Oman, que era para maio, com 150 pessoas, para falarem da estratégia de crescimento, com não sei quantas pessoas que já tinham bloqueado a sua agenda, alemães, franceses, suíços, Sim. não é? Ministros para falar, jornais, e agora isto de repente mudou tudo. Sim, sim. Digamos que o conflito no Médio Oriente não ajudou nada à minha agenda, devo dizer. A semana passada foi um bocadinho exigente. Tivemos que, obviamente, reagendar todo o plano. Então, diplomacia tiveste de pôr em prática, não é? Tivemos que pôr em prática a Muito diplomacia. jogo de cintura também de conseguir não nos deixar abatermos, sermos resilientes com isto, não é? Sim, ou seja, é preciso reagir. É preciso reagir, era preciso comunicar uma notícia má, comunicar uma notícia má E de uma rápido. função positiva, rápida e encontrar um plano B rápido. Sim. De maneira que estivemos a trabalhar, tivemos 3 dias, 4 dias para fazer isso tudo. Comunicámos a alteração do plano, obviamente, não podíamos manter a reunião no Médio Oriente, obviamente, porque era um risco. O nosso duty of care das nossas pessoas não nos deixava, mas já encontramos plano B, parece. Estamos a trabalhar no plano B e o mais importante neste caso foi conseguir comunicar aos membros que já tinham os seus planos e convencê-los a continuar a participar na reunião, agora neste momento será num sítio diferente. Portanto, isto faz parte do teu dia a dia. Portanto, esta decisão em ambientes altamente complexos e com informação incompleta, não é? Sim. Como é o dia a dia de hoje com esta questão da geopolítica, quando tu envolves uma região como o Médio Oriente, Europa e África, que tu és responsável, não é? Em termos de EMEA, como se diz. Pelo outro lado, também há uma expectativa de tu entregares resultados e de muita responsabilidade. Como é que jogar estes pratos todos na balança? Sim, eu acho que a nível destas decisões, o que eu penso o que eu privilegio e penso que é sempre importante é partir dos dados. E eu trabalho pessoalmente, e acho que isto é evidente, é necessário em qualquer organização, seja de qualquer tamanho, qualquer área. Partir dos dados, eu parto sempre dos dados, faço toda uma análise estratégica detalhada das informações, dos dados, para poder fundamentar as minhas decisões. E nós sabemos que muitas vezes, quando temos que decidir, não temos as informações completas. Procuro sempre estar em contacto permanente com os diferentes stakeholders, temos várias
seja, estou em contacto permanente com o board, estou em contacto permanente com os meus colegas do management, mas estou em contacto permanente com os meus membros para poder perceber como é que as decisões que eu vou ter que tomar impactam cada stakeholder. Sobretudo porque cada um, nós temos que ser claros, cada pessoa tem a sua agenda. Claro. Certo? E, portanto, nós, numa organização global ou numa multinacional, temos que ter em conta os diferentes interesses e depois ser claros a nível de comunicação. O que muitas vezes, e comunicação direcionada para os diferentes stakeholders. Portanto, às vezes eu digo, não podemos comunicar uma vez, temos que comunicar vezes sem fim e a informação de um modo elástico e adaptável aos nossos stakeholders para que esta possa ser absorvida no modo correto. Portanto, em formatos diferentes, em meios diferentes, em exatamente. tipos, reuniões mais executivas, menos executivas. E hoje em dia, se pensarmos, fala-se imenso de change management. O change management está em qualquer projeto, em qualquer, não é? Mas o change management reduzido, o que é? É uma estratégia estruturada de comunicação para a implementação de um processo, de um projeto, etc. Ou seja, é tudo o que é que necessitamos? Clareza, objetivos, perceber os diferentes stakeholders, os diferentes interesses, para poder obter esse objetivo de uma adaptação rápida, que o change management, estes projetos de change management que hoje em dia toda a gente fala, o que é que são? Sim. É esta adaptabilidade rápida nas empresas, não é? Sim, eu também gostei muito do ponto que tu falaste, não é? Que cada pessoa tem a sua agenda. Sim. E no fundo, muitas das pessoas às vezes esquecem-se e vão para uma reunião que elas organizam, que elas convocam toda a gente e depois não pensam no what's in it for me, que é, na audiência, o que é que eles vão ganhar com esta reunião, qual vai ser o resultado disto, não é? Vão tirar dali alguma coisa, é que se não vão, se calhar nem faz sentido a reunião. Fundamental. Não é? Ou pelo menos naquele formato, não é? Portanto, obrigar-nos a pensar o que é que nós vamos entregar, podemos estar a exigir, mas também temos que entregar alguma coisa sempre, não é? Exatamente. E isso é tão... eu digo isto é para qualquer coisa na vida. Temos que pensar que toda a gente tem a sua agenda. Eu lembro quando estava no escritório em Itália, ia para as reuniões e pensava, este cliente, tenho nesta reunião o CFO, tem a sua agenda, tenho nesta reunião o CEO, tem a sua agenda, ou seja, eu tentava direcionar a minha conversa e a minha apresentação, tendo em conta os diferentes interesses, não é? Claro. E acho que na vida todos temos que fazer isto. Entrar numa reunião e pensar, ter o discurso todo muito bonito e preparado, centrado no que nós queremos transmitir, para mim eu acho que é useless, não serve a nada. Porque as pessoas estão, ok, next, tipo, ali, quando é que é o coffee break ou quando é que eu trato os meus e-mails, não é? E não vão fazer, não vai haver engagement, não vai haver exatamente, não vai haver a conexão, envolvimento, exatamente. Portanto, como tu disseste muito bem, não é questão da visão clara, as prioridades, portanto, essas pessoas são muito ocupadas, elas têm que chegar lá com uma agenda muito simples. E depois, sabes o que é que eu acho, Pedro? É que às vezes, nas organizações nós pensamos, só as pessoas mais importantes é que contam. Temos que ir aos partners, temos que falar com os partners. Eu falo imensas vezes, faço eventos. Eu precisava um bocadinho mais de horas, confesso, no meu dia, porque aí era muito mais eficiente do que sou agora. Mas quando me convidam para falar não com os partners dos escritórios, mas com os outros profissionais mais jovens, eu fico toda contente. Porque muitas vezes nas organizações nós direcionamos as comunicações para as pessoas que decidem, ou com mais poder, ou para o board, ou para a gestão. E não desmembramos as informações e what's in it for me para as outras pessoas que trabalham todo o dia. Claro, querem saber como é que vai ser o dia da manhã, o mês que vem, o ano que vem, não é? E eu digo, eu costumo dizer, quando ando num escritório e a recepcionista me recebe do ponto de vista de valores e a experiência Crow, eu digo, começa na recepcionista. Eu digo,
isto é uma boa impressão. E de maneira que todos numa organização são importantes e a comunicação deve envolver toda a gente. Exatamente. Nós na Strong Step, somos uma empresa de melhoria de processo e ajuda as empresas na certificação, nós dizemos logo a qualquer pessoa que entra no onboarding, a primeira coisa que nós dizemos é que cada vez que elas falam com um cliente, com um fornecedor, com um parceiro, é um momento de verdade. Portanto, elas estão a transmitir o que é a nossa marca, exatamente o que estava a dizer, os valores, os nossos princípios, o que é que nós acreditamos, não é? E que isso tem que ser sólido, tem que ser Claro. integrado. Portanto, daí que, como tu falaste também, a importância de ter essa tal visão, uma liderança clara, objetivos claros, missão clara, para quando lhe fazem uma pergunta, e não é só a pergunta, é quando sentem a pessoa, se ela está ali, como tu disseste, o foco no cliente, o foco nos resultados, portanto, haver este alinhamento, portanto, a pessoa perceber que não é, sou só mais uma pessoa aqui, não, eu sou a empresa. Exatamente. Faço parte de um todo e tenho uma função que é importante para o bom desempenho da empresa. E eu acho isto é importante e acho que muitas vezes as pessoas se esquecem e depois, obviamente, se lamentam que não há engagement, não há entrega, mas não há entrega porque as pessoas não são tidas em consideração, Sim, não não são é? ouvidas, Não são ouvidas. respeitadas por vezes. Exatamente. E pronto, isso é uma das coisas que eu tento fazer com os meus escritórios, de maneira a manter esta conexão, não só com os partners, com a parte de direção de cada escritório, mas se eu conseguir chegar um nível abaixo ou 2 níveis abaixo, eu fico toda contente, porque significa que continuamos a solidificar essa relação. E tens aqui alguma história, uma experiência que possas partilhar de teres conseguido capturar, no fundo, essa audiência ou de alguma forma teres conseguido envolver ou um escritório, ou uma região que não estava tão envolvida? Lembras-te assim de algum episódio interessante e de alguma iniciativa? Olha, eu acho que desde que eu estou nesta função estou muito contente porque hoje em dia todos nós temos as redes sociais, Sim. os LinkedIns, etc. E eu fico muito feliz que, a nível pessoal, quando faço as minhas publicações sobre, não sei, as reuniões, ou um evento, ou uma questão estratégica, etc. Hoje em dia, as pessoas que reagem a essas comunicações são também pessoas mais júniores das nossas organizações. E eu acho que isso é um bom É um bom sinal de indicador. que Estás a passar a efetivamente estou a mensagem. passar a mensagem e que as pessoas Estão pronto, interessadas e estão interessadas e valorizam. a acompanhar o desenvolvimento do que nós estamos a fazer a nível da região. E acho que isso é muito importante. Fico muito contente. Outra coisa que eu também vejo é que a participação na nossa Leadership Academy aumentou imenso nos últimos anos. E isto é um exemplo que as nossas organizações veem que a aposta no talento mais jovem é essencial para o desenvolvimento de uma organização. Porque, no fundo, são as pessoas que fazem uma organização, não é? Sim. E fico muito contente de termos aumentado pronto, a participação nos nossos projetos de desenvolvimento dos talentos. Acho que isso são bons exemplos que me deixam muito feliz. Isso é muito bom. E aqui já de fecho, não sei se queres partilhar também, e já foste aqui dando várias dicas e várias sugestões e do que é importante para os líderes que nos estão a ouvir e que também estão a fazer o seu caminho e também querem envolver, por vezes, várias regiões, várias culturas. Se queres deixar mais aqui algum contributo, enquanto pensas um bocadinho também nessa questão, eu ia só pedir para quem gostou deste podcast nos fazer ir avaliar o podcast e fazerem-nos follow, quer no Spotify, quer no YouTube. Voltando então já aqui em jeito de fecho, Filipa Correia, o que é que assim dois, três grandes pontos tu achas que sejam importantes daquilo que falamos hoje, sublinhar para quem quer
fazer esta diferença de, ok, estar numa organização grande, mas quer fazer a organização crescer, focar-se, desenvolver-se? Que conselhos é que podes deixar aqui para os líderes? Eu acho que é muito importante sermos líderes conectados. Em português soa péssimo. Connected leaders, em inglês. Ligados, envolvidos, Ligados, comprometidos. envolvidos. E eu acho que é muito importante. E isto resume tudo. Resume a necessidade como líderes nós temos de ser claros, como nós dizíamos, a nível da visão e da estratégia e do que cada pessoa beneficia com a estratégia e qual é o papel que cada pessoa é esperado desenvolver a nível estratégico. E depois a confiança. Eu acho que é muito importante estabelecer relações sólidas. E as relações sólidas, eu acho que se desenvolvem muito alicerçadas na integridade e na transparência. Ou seja, um bom líder, eu acho que não é líder porque tem o título o líder. Um bom líder será aquele que os seus peers o reconhecem como tal, que têm prazer, paixão, seguem a sua direção estratégica, estão envolvidos, estão participantes. E isto só acontece se o líder consegue transmitir essa energia e essa conexão e construir uma relação sólida, íntegra, de respeito mútuo com os seus pares, não é? E acho que isso é que é o segredo de uma boa leadership. Se não, caso contrário, é um título e as pessoas, talvez, É um número só, é quase. só um número, é um título e nada mais. E não acho difícil fazer-se a diferença hoje em dia com um velho estilo de liderança. Acho realmente, sobretudo com os jovens e com os novos desafios da tecnologia, acho que será impossível. Sim. Filipa, muito inspirador, uma líder portuguesa, orgulhosamente portuguesa, numa organização que está em 150 países, 46 mil pessoas, não é? Em 800 escritórios, e tu és responsável por uma região, não é? E pelo crescimento, quer a nível da parte dos talentos, e também inspirando as pessoas e partilhando essa visão e definindo prioridades e objetivos. Espetacular, realmente. Como português também digo, e como líder, que é um grande orgulho receber alguém como tu neste podcast. Muito obrigada, o prazer foi todo meu e espero que possamos continuar em contacto e mais conversas como estas no futuro. Muito obrigada.